Oi pessoal, eu sou Eiva Thiago, doutora em Química e aprovada em 4 concursos para professora em institutos federais. E no vídeo de hoje eu vou fazer um relato sobre a minha experiência e passar informações importantes sobre a etapa da prova de desempenho didático dos concursos docentes, independente de área. Então, se você é professor, está nessa jornada de concursos públicos, esse vídeo é para você. Vamos lá. Então, a etapa da prova de desempenho didático, ela normalmente é a segunda fase nos concursos para professores das universidades e dos institutos federais, e ela consiste em ministrar uma aula sobre um tema que é sorteado com no mínimo 24 horas de antecedência. E aqui vai o primeiro ponto importante. Essas 24 horas, esse tempo, na verdade, entre o sorteio e a realização da prova em si, ele varia bastante conforme o edital. Por exemplo, no IFRO, o Instituto Federal de Rondônia, o sorteio foi na sexta-feira à tarde, a prova didática mesmo no domingo de manhã, e a ordem das apresentações, ela foi de acordo com a classificação da prova objetiva. Então, realmente, o último classificado foi o último a se apresentar e teve mais tempo de preparação ali ao longo de todo o dia. Já no Pará, eles tentaram minimizar essa injustiça e o tema também foi sorteado na sexta-feira. E no domingo, dia da prova, todos os candidatos compareceram no mesmo horário, entregaram seus planos de aula lacrados e ali foi feito um sorteio da ordem de apresentação que aconteceu ao longo do dia. Eu admito para vocês que a forma que foi feita, que eu menos gostei, que eu achei menos justa, de todos os concursos que eu participei, foi justamente do meu IF atual, o Instituto Federal do Paraná, em que eles seguiram à risca que cada candidato teria 24 horas entre o sorteio e a realização da prova didática. Aconteceram então sorteios de hora em hora, um dia antes da prova didática para cada candidato. Então, no meu caso, que fiz a prova domingo, 3 horas da tarde, o sorteio do meu tema foi no sábado, 3 horas da tarde. Por que eu não achei tão justo? Porque cada candidato ficou com um tema diferente. E como professores, a gente sabe que há temas mais favoráveis ali para você trabalhar em sala de aula que outros. Então, por que eu contei para vocês esses 3 casos? Por dois pontos. Primeiro, que sempre vai haver no edital alguma coisa que a gente não concorde. E se isso não for ilegal, gente, realmente não tem muito o que a gente fazer, além de aceitar e tentar se preparar da melhor forma possível. Segundo e mais importante ponto ainda, é saber as regras que regem o seu concurso, a sua seleção. E isso a gente só consegue fazer lendo o edital. Parece óbvio isso, mas como um dos meus cunhados sempre diz, o óbvio precisa ser dito. Então, é através do edital que a gente vai saber as regras do jogo. Então, você vai saber como vai acontecer o sorteio, o tempo de aula, que é tão importante, né? A gente tem o tempo ali para fazer a aula e você pode perder muitos pontos ou até ser desclassificado se você não cumprir esse tempo. O nível de ensino, as universidades, elas são voltadas para a graduação, mas os institutos federais também têm cursos de nível médio. Então, como saber se você vai fazer uma aula para o nível médio, para o nível superior? Às vezes o edital deixa isso livre, fica a seu critério. Às vezes não, como foi o Instituto Federal do Rio de Janeiro, eles determinaram que a aula deveria ser preparada para nível de graduação. Então, tudo isso você só consegue saber lendo o edital. Os critérios de avaliação, eles também são especificados no edital e eu sempre preparei minhas aulas para essa fase, dando um checklist do que estava no edital. Exemplo,
estava no edital que eu tinha que contextualizar com o cotidiano do aluno. Então eu me certificava que eu estava fazendo isso. Se a banca achasse que, considerasse que isso não foi bem feito, eu teria uma nota baixa, mas eu não teria um item zerado. Então esse ponto é bastante importante. Partindo ali para o momento da aula em si, um ponto crítico é entender que isso é uma aula, não um seminário. Em 30, 40 minutos, a gente não consegue abordar com nível de profundidade tudo dentro daquele tema que for sorteado. Por exemplo, em química, ligações químicas. Você não dá uma aula com começo, meio e fim, estratégias didáticas, aprofundamento necessário em cada ponto sobre esse assunto inteiro. Então, o que eu fazia? Recorte, um recorte do tema. E como eu fazia isso? Para ele ter uma sequência ali lógica dentro do conteúdo. Usava o livro didático. Então, dentro do livro didático, ele é subdividido, cada capítulo, em tópicos. Então, pegue um tópico daquele que seja suficiente dentro daquele tempo de aula. Inclusive, deixe claro para a banca isso, que você está em uma aula que vem de outra aula e que ela vai ter uma continuação. Então, como isso? Então, eu simulava ali que eu estava entrando na turma, interagia com esses alunos e, ó, pessoal, aula passada a gente viu isso, isso e isso, agora a gente vai continuar daqui e vamos ver isso. E aí começa o desenvolvimento da aula até chegar no final, em que eu fazia esse fechamento com um resumo da aula, deixava a lista de exercícios para eles fazerem em casa, que aí a gente dizia até, né? Na próxima aula a gente corrige, tira dúvidas. Então tem todo um teatro simulando mesmo que está acontecendo uma aula real ali. Caso vocês tenham assim mais interesse nesse ponto, em como fazer essa simulação e desenvolvimento específico ali durante a aula, deixa nos comentários, né? Que aí eu posso até fazer um vídeo mais específico sobre esse tema, já que esse eu quero deixar um vídeo bastante completo, mais geral, sobre a prova didática como um todo. Seguindo então com os nossos pontos, eu vou entrar no plano de aula. O plano de aula ele é um item obrigatório, né? Nós temos que entregá-lo no início, antes de começar a apresentação, normalmente, né? E ele tem uma pontuação à parte bastante relevante. Então, o plano de aula, o que eu digo é para vocês: preparem o plano de aula, ensaiem sua aula e depois confiram se o que vocês estão ali apresentando, pretendendo apresentar, está descrito bem naquele plano de aula. Então, o critério se o plano de aula atende à aula que foi apresentada, existe assim de forma unânime. E aí, como que eu construí o meu plano de aula? Aproveitando os PPCs dos cursos do instituto que eu estava prestando. Outro ponto que eu já abordei aqui e que deve ser feito, inclusive se não tiver explícito no edital, é a contextualização, né? Então a gente tem que aproximá-lo ali do cotidiano do aluno e isso deve ser feito, né, nessa etapa da avaliação também. Inclusive porque sempre nos institutos federais, pelo menos, tem um pedagogo na banca de avaliação. Então, quando você põe ali exemplos do cotidiano, você faz o pedagogo entender o conteúdo, olha só. Além disso, essa contextualização não é só ali com o cotidiano, ela também deve ser feita com os outros conteúdos. A gente não pode esquecer que o conteúdo também deve se articular. Eu já falei de ligações químicas aqui e é um exemplo muito bom e fácil que a gente consegue associar, por exemplo, as propriedades periódicas. Então, quando você está ali explicando a ligação química, você está ali lembrando o aluno da relação disso com as propriedades da tabela periódica. Então, é a contextualização com o cotidiano do aluno,
mas também com os diversos conteúdos. Inclusive, se for de outra disciplina, você puxar alguma coisa de história, por exemplo, isso enriquece sua aula muito, enriquece no dia a dia de sala de aula e mais ainda se você estiver sendo avaliado, né? E por último, mas não menos importante, vem um ponto que talvez para alguns seja o mais difícil, que é o controle emocional para conseguir fazer tudo isso que você planejou com cuidado, de forma segura, e mostre para a banca que você domina o seu nervosismo, porque é estranho quem não está nervoso nessa situação. Todo mundo ali, ou a grande maioria, vai estar. Então você tem que passar a segurança que você tem o controle sobre isso para sua banca, né? É onde você vai demonstrar ali domínio de sala, porque se você não consegue dominar essa insegurança, o seu nervosismo à frente de 3, 4 pessoas, imagine uma sala de 40 alunos. Além disso, experiência própria, às vezes a gente vai perder para nós mesmos por causa do nervosismo. Em Roraima foi onde eu passei pela primeira vez para essa etapa da prova didática. Estava em primeiro na prova escrita, né? E aí fui, dei minha aula conforme planejado, e quando eu terminei, eu tinha sido eliminada. Me avisaram que eu estava eliminada porque eu não entreguei o plano de aula, gente. Eu imprimi plano de aula, imprimi slides. O que eu fiz? Entreguei os slides, não entreguei o plano de aula, coloquei ele ao lado, assim, em cima da mesa, né? E, assim, fui eliminada por mim mesma, justamente pelo esse nervosismo que me impediu ali de fazer o que eu já sabia que eu tinha que fazer. Então, essa parte é muito difícil, mas ela é fundamental. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, esclarecido algum ponto que vocês tinham dúvida em relação à prova didática, e para quem ainda não fez, possa dar essa visão mais completa sobre essa etapa. Mas se vocês tiverem dúvida ou quiser saber um ponto específico, deixe aí nos comentários que eu vou respondendo. Então, até mais!